conosco, toque nosso coração, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor venha quebrantar, Senhor. Venha com essa palavra, Senhor, que ela venha a ser remida em nossos corações, Senhor. Uma palavra rema, Pai, para que nós tenhamos mudança, Senhor. Mudança, transformação verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, né, Mateus 10, 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, essa palavra falou muito no meu coração, e tem essa palavra que fala aqui, em mesmo Mateus 10, 33, diz assim, aliás, 32, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás nos céus. Essa palavra é o Senhor falando conosco. E muitas vezes nós chegamos nos lugares, nós sentimos oprimidos, com espíritos de opressão, porque nós ficamos com medo de falar a verdade. Muitas vezes nós temos que exortar, mas nós não exortamos, porque nós temos medo, porque nós ficamos acanhados para falar, ou medo do que as pessoas vão pensar de mim, o que eles vão falar de mim. Então, o que acontece? O Senhor está falando, não é você que vai falar, sou eu que vou falar no seu lugar, mas eu vou usar a sua boca, porque se nós não falarmos, não vai ter palavra, ninguém vai ser transformado, ninguém vai se converter se você não falar. Você tem que abrir a boca. Então, eu tenho até aqui um caso que aconteceu comigo na empresa e no meu trabalho. Eu fui muitas vezes humilhada pela condição de cristão, porque tinha perguntas que eles faziam e que seriam as respostas de forma errada. Errada para mim que sou cristã. E como era um lugar que era um call center, vocês sabem que existem muitas mentiras, só que eu não trabalhava com mentira, eu não fazia questão de falar a verdade, então eu era um pouquinho excluída por causa disso. Então, para um cristão, de forma errada, mas para um cristão que segue a palavra do Senhor, então eu não agia como eles. No meio tinha cristão que se comportava como eles, respondia de forma deles e sempre tomando cuidado. Eu tomava cuidado para falar com eles, porque assim, você é cristã, você vai falar assim, então nós temos esse cuidado. Nós somos cristãos, temos que ter cuidado ao falar, ter cuidado também para falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo exortar com amor. Precisamos exortar com amor. Então, em Gálatas 5:22, eu não sei muito falar com o microfone não, gente. Gálatas 22, né?
fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é a fé, é mansidão, é temperança. Temperança. O que quer dizer essa palavra temperança? É saber como falar com as pessoas. A palavra, ela tem que ser temperada com sal. Ela não pode falar de qualquer jeito. Muitas vezes as pessoas, mesmo cristãos, se magoam. Então, às vezes, estamos até enviando até isso para o inferno, dependente do que você fala. Ok, agora sim. Então, como eu estava falando, né? Independente como você fala. Quando você vai exortar uma pessoa, é falar com carinho, com amor, com mansidão. Essa é a palavra para nós hoje, é como falar. Mas o Senhor fala aqui em Mateus 10, né? Ele fala: quem vai falar? Sou eu, não é você. E muitas vezes nós queremos falar algo que não vem de Deus. Às vezes, eu quero dizer isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui tinha cristão, como eu disse, numa empresa que eu trabalhava, que se comportava como o mundo, se comportava como os ímpios. E não se preocupava se eles estavam fazendo as coisas erradas. Não tinha temor a Deus. Então, para eles, o que importava era o dinheiro. O que importava era o cargo. E eu digo aqui que eu perdi muitos cargos por ser cristão. Perdi muitos cargos. Eu era para ser supervisora, eu não fui, pelas minhas respostas. Cada pergunta que eles faziam, eu tinha uma resposta. A minha resposta não podia ser mentirosa. A minha resposta não podia falar como eles falavam. Mas os cristãos que estavam lá respondiam o que eles queriam saber. Então, eu preferi ficar no meu canto, humildemente, trabalhando de telemarketing, atendendo o cliente, do que ser supervisor, do que ter um cargo maior, para não pecar. Porque assim, quando você escolhe andar com Jesus, você escolheu andar com Ele. É uma novidade de vida, a vida mudou. Você não pode ser a mesma coisa. Não pode ser um cristão meia boca, um cristão, sabe, que quer adequar o que ele quer. Não, você tem que se adequar a ele, não ele a você. Então, como você vai, por exemplo, fazer umas perguntas mentirosas? Eu vou mentir? Uma vez uma supervisora, eu estava atendendo um cliente, e o cliente falou assim: a senhora tem esse título de capitalização? Eu falei assim: não, eu não tenho. Ah, senhora, mas se a senhora não tem, então também não quero. Eu falei: então, muito obrigada, agradeço a atenção, a vontade. Minha supervisora ficou, né? Ficou com raiva de mim, falando. Eu cheguei até a mesa dela. Ela falou: Conceição, por que você não falou que você tem? Eu falei: porque eu não tenho, e eu não vou mentir. Eu sou uma serva do Senhor, em todo lugar, onde Ele estiver, seja na empresa, seja na rua, seja no mercado, seja onde for. Eu sou uma serva do Senhor, eu escolhi o caminho que eu quero seguir. O caminho que eu quero seguir é o caminho da verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Eu ando na verdade, não ando na mentira. É verdade. E aí ela falou assim: mas Conceição, Conceição não. Eu sou o que o Senhor mandou falar. Eu falo o que o Senhor mandou falar.
Eu ando na verdade e não na mentira. Ali foi falada uma palavra para ela. E ela entendeu, porque ali, a partir dali, eu li a Bíblia para ela. Eu falei para ela, olha, Jesus é verdade. Jesus não é mentira. E Ele está vendo tudo. Não importa onde eu estiver, Ele está me olhando. Ele está olhando meu comportamento, a minha atitude. E logo em seguida, irmãos, olha, foi 6 títulos que eu consegui vender. 6 títulos em seguida. Porque o Senhor te honra. Você honra Ele, Ele te honra. Quando você fala a verdade. Então não me importa que eu não fui supervisor. Eu fiz curso, eu fiz um curso lá de decolar. Passei no curso. Mas assim, tinha coisas que eu não concordava. Tinha coisas que eu achava errado. E eu respondia. Eu nunca deixei para ela. Eu nunca fiz prato de lentilha, nunca. Eu sempre tive essa palavra, sabe? Eu sempre tive essa decisão na minha vida. No momento que eu me converti, que eu conheci Jesus, então eu conheci a verdade. Então, conheceres a verdade vos libertará. Então, libertou. Não tenho que viver como o mundo vive. Então, não é porque, Conceição, você, por que você não faz isso? Eu tenho Jesus. Eu não faço porque eu conheço a palavra. Eu conheço a verdade. Então, por que eu vou andar na mentira? Então, eu falei isso, que o Senhor fala com você. Ele fala no seu lugar. Sabe? E ali, o Senhor falou no meu coração. E ali, Ele mostrou o que Ele é na minha vida. O verdadeiro cristão entende isso. Sabe, o verdadeiro cristão, quando ele vai fazer algo que não agrada a Deus, ele tem aquele temor. É aquele temor, mas quando o cristão já não tem mais esse temor, ele já não é mais cristão. Ele já quer adequar o mundo, ele já quer que o mundo seja como ele. Aliás, ele quer ser como o mundo, não mais adequar como a palavra do Senhor. Não quer mais adequar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é sacrifício, não é facilidade. O Evangelho de Jesus é você ser afligido por Ele. Como a palavra fala em 1 Pedro, lá 1 Pedro, aleluias, glória a Deus, falou muito com o meu coração, amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro fala assim, amado, não extraeis a ardente prova que vem sobre vós, mas vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Então, temos que se alegrar nele. Ele fala assim, pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Quanto eles e ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Amém? Então, assim, é não vender seu trato de mentira. É não como seu Saul da vida, né? Que vendeu a sua primogenitura, o seu lugar de honra, para dar honra para Jacó. Porque Jacó foi esperto, né? Ele é considerado enganador, mas ele foi esperto. Mas por que Jacó foi esperto? Porque o Senhor viu o coração dele. Deus olhou o coração de Jacó e falou, esse é o meu servo amado. Esse vai me fazer o que eu mandar. Ele não vai vender o lugar dele. Já Esaú não deu aquele verdadeiro valor, né? A palavra não deu valor, porque ele queria encher o seu estômago. Agora me diz uma coisa, quantas pessoas querem encher o seu estômago? Quantas pessoas estão vivendo para alimentação física e não espiritual? Quantas pessoas vendem seus pratos de lentilha para se dar bem na vida? Ou para ficar bem, ficar na faixa, ficar bem com aquela pessoa. Mas se eu falar
ele não vai olhar mais para mim, ele não vai ser mais meu amigo. E quem disse que nós queremos amigos assim? Para mim, meu amigo é Deus. Eu agradando a Deus, eu creio que Ele vai agradar a todos, amém, porque Ele é Deus. Amém. E Ele pode tocar no coração de cada um. Amém. E essa pessoa entender. Então, nós temos que pensar agradar ao Senhor. E não agradar a pessoas, mas agradar ao Senhor. Amém. E essa palavra hoje sobre falar no coração, falar com as pessoas, é como a gente vive, é no Espírito. É só o Espírito Santo que pode, sabe, cuidar de nós, trazer esse algo novo para a nossa vida. Então, só os frutos dele que pode fazer com que a gente vive o Evangelho verdadeiro, é os frutos do Espírito Santo. Mas esses frutos do Espírito Santo, existe perdão, existe se render ao Senhor, existe sacrifício. Se puder ir para o monte orar, glória a Deus. Eu amei ter ido lá no acampamento, que andamos num sol quente, porque estava sol. E nós subimos até o monte com a maior alegria, porque a alegria, como a pastora falou, essa alegria vem do alto, não é da terra. Porque a terra, o que oferece para você? Oferece mentiras, oferece engano, oferece violência. Você faz isso? Mas tudo bem. Você mentiu? Tudo bem, não tem problema. Quantas secretárias falam que o patrão não está? E o patrão está lá. Mas ela, para segurar o emprego, ela fala. E aí ela está fazendo o quê? Ela está mentindo para Deus, né? Não é para as pessoas, é para Deus. Isso é muito Jesus, né? Aquele acampamento para mim foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi alguns sacrifícios? Foi. Pisei muito barro, capim, andamos na chuva. Teve uma hora lá que o guarda-chuva não parava, aí foi chuva mesmo. Sabe, mas foi um sacrifício agradável para o Senhor. Eu senti prazer ali, cada vez na cozinha, ali fazendo os lanchinhos, fazendo café. Oh, glória a Deus! E dando glória, passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer com a nossa vida, dando glória a Deus. A pastora Michele, a pastora Nadir, passou um 12 lá, eu sei que passou. Eu sei que ela passou. Valfrido, passou todos nós. Mas nós estávamos lá fazendo a obra do Senhor. Então não importa o que passamos, estávamos dando glória a Deus, foi maravilhoso. E eu vou, quantas vezes for preciso, eu estou lá de novo. Porque foi uma bênção, foi maravilhoso. Tudo que passamos pelo Senhor. E isso é uma felicidade muito grande. A gente não foi lá para passeio, nós fomos lá para servir ao Senhor. E é isso que importa, servir ao Senhor. É claro que a gente passou por alguns percalços da vida, isso acontece, né? Os percalços existem. Mas amém, o Senhor nos guardou. O Senhor nos guardou, nos protegeu na viagem, na ida, na volta. Foi maravilhoso. Foi 4 dias que há muito tempo não passávamos dias tão felizes como eu passei lá. Amém, glória a Deus. Esse percalço foi maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso ver aqueles jovens, amém, que muitos até aceitou Jesus, né? Amém, foi glória a Deus. Maravilhoso. A pastora Nadir, a pastora Michele, com aquela comida maravilhosa ali, sabe, tão gostosa para nós. E foi muito bênção, maravilhoso. O cafezinho que eu, a Regiane e a Cristiane, que nós fazíamos, foi tudo maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Foi bom, foi muito bom aqueles dias lá. Amém. E isso quem faz quem? É o verdadeiro cristão. Amém. O verdadeiro cristão, ele não vê sacrifício. Ele não importa. Não importa se está funcionando no banheiro ou não, ele está lá. Amém. Ele está pagando o preço. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que não liga para as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus está cuidando dela. Então Jesus está olhando. Então você olha para Jesus, Senhor, olha, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ele pode deixar, filho, eu estou cuidando de você. Aleluia. Então não importa.
Glória Não a Deus. importa o que acontece, o que passa, não importa. O que importa é que o Senhor é com você. E se Ele é com você, quem vai ser contra você? Amém. Glória a A Deus. palavra fala assim, em Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, se Ele é por nós, amém, amém. Mas nós temos que falar a verdade. Amém. É a verdade. É verdade, não temos que adequar o evangelho fingido. O evangelho ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser ali, exercitado na palavra. A pessoa tem que ser exercitada. Sabe? O coração tem que ser exercitado. Não é com qualquer coisinha que vai tirar da presença do Senhor. Ah, mas a fulana de tal olhou para mim e disse: ah, não quero saber mais daquela igreja. Não é assim? Muitos agem assim, não é? E muitas vezes, não sabendo o que ela está perdendo. Porque quanto mais ela é afligida, mais o Senhor está com ela. Quanto mais ela é afligida, o Espírito de Deus está ali, com ela. Ele fala em 1 Pedro que ele fala sobre isso. Ele está com você. Você não está sozinha. Ele está com você onde você estiver. Seja onde você estiver. Ele cuida de você. Amém. Porque Ele tem prazer em cuidar de você. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, assim, essa palavra veio assim para calhar para todos nós, né? Porque nós ficamos assim, com receio, né, de chamar atenção. Não digo chamar atenção também, não é assim, chegar perto de todo mundo e falar, não é isso, é com amor. E com amor, você chama de lá. Com amor, você fala, porque é o Senhor que está com você. Em nome de Jesus. Amém. Quando ele